Boa noite. Quero desejar uma ótima noite para todos, uma excelente noite. E vamos aí ver o que Deus tá querendo dizer aos nossos corações nessa noite. É isso aí, vamos lá, Dynamic. Para quem ainda não sabe, temos nossa escola de inglês. Não perca seu tempo aí nessa quarentena e vá estudar, vai fazer algo produtivo, vai fazer algo que vai fazer diferença no seu futuro. Então, temos aí nossa escola de inglês com as aulas online, os alunos continuam, a pandemia veio para fechar as portas, mas a gente continua online. Então, aproveite para fazer, se aperfeiçoar, mudar de emprego, de cargo, crescer. Isso vale muito a pena, né? Hoje a gente sabe que o inglês é um idioma fundamental para muitos cargos, muitas empresas. Isso tem sido um requisito. Então a gente tem que correr atrás, não ficar aí parado esperando de braços cruzados a oportunidade de bater a porta e a gente acabar perdendo. Então corra lá fazer sua inscrição, saber mais informações, para que a gente vai poder estar atendendo vocês. Fernando de Bauru, quanto tempo! Saudades do Fernando. Manda um beijo para minha irmã Carla. O Anderson. É isso aí, minha gente. Vamos aí aguardar mais um pouquinho. Aí a gente já vai começar. E vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite, não é mesmo? Coisas boas, coisas maravilhosas Deus tem guardado e para ministrar em nossos corações. Basta a gente estar com Ele sensível à voz do Espírito Santo para entender, compreender o que Ele está querendo falar conosco. E esse é o objetivo dessa noite, de entender o que Deus está falando, o que Deus está mostrando. Muitas vezes não conseguimos entender e compreender as coisas, procuramos muitas respostas, não encontramos as respostas daquilo que nós temos buscado, mas é o momento da gente parar um pouquinho para meditar e ver o que Deus tem para falar com a gente. Boa noite para quem está entrando, Leonardo, a Juliana, um prazer ter vocês aqui comigo. E vamos ver o que Deus tem aí para falar aos nossos corações. Não sei se todos acompanharam, mas hoje é a parte 2 do que eu vou estar falando. A parte 1 está gravado lá no YouTube, no meu canal. Então, se você perdeu, não conseguiu assistir, só acessar o YouTube que tá lá a primeira parte, né? Que é desse estudo, desse testemunho. E hoje nós vamos para a segunda parte. Aguardar mais uns minutinhos e já vou dar início para que a gente não demore muito. O livro da Bíblia, onde eu li essa história, que eu vou falar hoje da segunda parte, está lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Está lá em Gênesis 37, é a história de José. Gênesis 37. Ingrid, diretamente de Portugal, está entrando. Saudades da Ingrid. Seja bem-vinda. Que Deus possa abençoar o seu coração. Que Deus possa falar ao seu coração. Assim como de todos nós. E como eu falei, a história que eu contei, e paralela com a minha história, está lá em Gênesis 37. Quem perdeu a primeira parte está lá no YouTube,
tá? Só seguir lá. E hoje nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é quando eu parei quando José foi jogado no poço, não é mesmo? Estava lá no poço, né, solitário, sozinho, desacreditado, foi ali praticamente lançado, né? E na verdade os irmãos dele, eles planejavam a morte de José e jogaram ele lá. Só que eles pensaram bem antes de fazer essa burrada, de matar ele, pensaram, puxa, ele é nosso irmão de sangue, como que a gente vai matar ele assim? Então, nós temos que bolar uma outra coisa. Foi então que eles decidiram, né, bolaram e pensaram, né, num plano perfeito e tiraram ele daquele poço, né? Nós falamos bastante sobre o poço, o que é estar no poço, o que isso significa na vida da gente estar no poço, né? O poço é um lugar onde tem solidão, é um lugar frio, não tem água, é um lugar escuro, não tem ninguém. E aí a gente tem duas opções, né, quando estamos no poço. Ou é se afundar na lama, que é o vitimismo, ou é acreditar nas palavras e promessas que Deus falou ao nosso coração, né? Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse ao seu coração um dia. E aí você tem essa opção, ou você acredita naquilo que Deus falou, ou você permanece lá na lama, né? É o vitimismo. E José não deixou de sonhar mesmo estando no poço, né? Só que daí o que aconteceu? Os irmãos dele tiraram ele do poço e resolveram vender. Estava passando uma caravana ali de midianitas, né, uns comerciantes, e eles resolveram vender. O plano deles era vender José e simular a morte dele. Eles pegaram a túnica que eles tinham arrancado de José, sujaram, né, banharam uma poça de sangue de um animal e simularam para o pai de José que um animal tinha atacado ele e ficou só a túnica, né, suja de sangue. Mas na verdade eles venderam José. Boa noite, Cimeia, boa noite, Vini, sejam bem-vindos. Na verdade eles venderam José para esses comerciantes que estavam passando, eles estavam indo para uma terra estranha que se chamava Egito. E José, pense na cabeça de José, né? Era um jovem de 17 anos e de repente ele estava numa situação que ele não sabia o que ia acontecer com ele, né? Foi jogado no poço. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou nesse poço, mas eu acredito que deve ter ficado bastante tempo. E de repente ele é vendido para um povo que ele não conhece, está indo para uma terra que ele não conhece. Eu imagino o desespero dele, né? De saber o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo. E chegando lá no Egito, ele foi vendido como escravo. Eles venderam, né? Esses comerciantes venderam José como escravo ali eles venderam para Potifar. E Potifar, ele era um homem muito importante, ele era chefe da guarda de Faraó. Faraó era o rei supremo do Egito. Então ele foi vendido como escravo para esse homem, que era Potifar, e ficou ali servindo e trabalhando para ele. Então, e tudo que José fazia, a Bíblia relata, né, que Deus era com ele. E tudo que ele fazia era abençoado. Onde ele colocava as mãos dele, prosperava. Eu acredito sim que ele era a luz naquele lugar, né? E Potifar viu que ele tinha algo diferente, que ele tinha um brilho diferente, que ele não era qualquer servo, qualquer escravo. Ele tinha algo especial nele. E Deus era tão tremendo com José que em todo esse período estava com ele, cuidando dele, protegendo dele. E ele deu um cargo muito importante para José ali na casa dele. Ele começou Ele tinha uma autoridade na casa de Potifar, porque eu acredito que ele era um homem que viajava muito. E José ficou ali cuidando da casa. Era um cargo assim de muita autoridade que José estava ganhando de Potifar. Só que daí veio mais
uma sacada do universo na vida de José. O que aconteceu? Como Potifar era um homem muito ausente e José era um homem muito abençoado, muito próspero e fazia tudo com a graça de Deus, e tudo que ele colocava as mãos, tudo dava certo, as coisas aconteciam, as coisas prosperavam. A mulher de Potifar, tudo isso começou a chamar a atenção dela. Ela começou a se interessar por José. E ela começou, naquele ditado que a gente fala mesmo, começou a dar em cima de José, começou a se insinuar para ele. Só que José era um homem de Deus. Ele tinha total responsabilidade e temor da figura que ele era ali naquela casa, né? Ele tinha um cargo de confiança do Potifar. E ele sabia que ela era casada. E ele se manteve ali firme naquele propósito, e em todo momento ele não resistiu, né? Ele não cedeu para esses encantos da mulher de Potifar. Ele se manteve firme, porque ele sabia dos planos e os propósitos que Deus tinha para ele. Mas a mulher de Potifar não se contentou com tudo isso. O que ela fez? Ela simulou que ela viu que dali não ia sair nada, né? Mesmo ela jogando toda a sensualidade para cima dele, ela viu que ele era um homem íntegro e não cedeu a essa sensualidade, esses ataques, tudo que ela armou para ele. Ela ficou com muita raiva dele, né? Como que um homem desse não vai cair na minha conversa? Como que ele vai me rejeitar desse jeito? Não aceito. Ela não aceitou a rejeição de José. E o que ela fez? Ela simulou que ele atacou ela, né? Que ele tentou agarrar ela. Literalmente, ela tentou agarrar ele, e ele fugiu, e ela conseguiu tirar a túnica que ele usava e ficou com a túnica nas mãos, né? E ele fugiu. E quando Potifar chegou, ela contou a história de que José tinha agarrado ela, tinha tentado agarrar ela, assediando ela, e ela falou assim: a prova tá aqui. Ele tentou me agarrar, eu lutei contra ele, e as vestes dele acabaram ficando aqui, ele fugiu. E Potifar acreditou em quem? Na esposa, né? Na mulher dele. Potifar acreditou no que ela estava falando. E ele ficou com muita raiva de José, né? Ficou com um ódio muito grande. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Ita. Sejam bem-vindos. E Potifar ficou com muita raiva de José, né? E com isso ele mandou José para a prisão. Então, por isso que eu falei na outra live, na live anterior, na primeira parte, que do poço José foi para a prisão. Então, quando as coisas estão ruins, a gente pensa que vai melhorar, fica pior. E ele foi para a prisão, né? Uma injustiça, porque ele foi e ele estava pagando por algo que ele não tinha feito. Ele não tinha feito aquilo que a mulher falou, né? Agarrado e tentado assediar ela né, e tudo mais. Ele foi injustamente para a prisão. E ali ele ficou, né, por algum tempo. Então, só que Deus, ele era tão maravilhoso que ele era o tempo todo com José. Ele conhecia o coração dele, da integridade dele. E o que ele fez? Ele começou a usar José ali naquela prisão, né? Começou a usar a vida dele ali para abençoar as outras vidas, porque a Bíblia o tempo todo relata que Deus era com José, né? Tudo que ele fazia. E ali, naquela prisão, José começou a ser usado por Deus, e o carcereiro ali deu um cargo de confiança para ele, para você ver como as portas se abriam, né? A partir do momento que ele caía numa tragédia, as portas se abriam. No lugar onde ele estava, Deus usava ele. E ali ele ganhou mais um cargo, né? Mais uma vez ele ganhou a confiança e ajudava ali a trabalhar, a cuidar dos presos que estavam ali. E Deus começou porque José tinha um dom que era interpretar sonhos. Deus falava com ele, né, através de sonhos, e interpretava sonhos de outras pessoas. Então ali ele começou a interpretar sonhos das pessoas que estavam ali. Boa noite, Gusta.
que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Zen Burger também, muito bom os hambúrgueres de lá. Sejam bem-vindos. E ali na prisão, essa história que eu tô contando tá lá em Gênesis, né? Tem a primeira parte que tá no YouTube, lá no vídeo. Daí, se vocês quiserem entender um pouco, tem que assistir a primeira parte que tá lá no YouTube. E agora eu já tô relatando a segunda parte, que é José sai do poço, é vendido como escravo no Egito e teve um cargo muito importante ali, né? Na casa de Potifar, mas levou uma rasteira da vida e foi parar na prisão. Então, mas ali na prisão Deus abençoou ele. Deus usava ele como ele queria. E as pessoas, por isso que eu falei, acho que José era aquela luz. No lugar que ele estava, havia luz, né? As pessoas, sabe aquela pessoa que é bom estar perto, que a gente gosta de estar perto, que a presença é agradável, que ela, você vê ali aquela paz. Então eu acredito que José era assim. E ali ele ficou ainda um bom tempo, não conseguimos, né, saber o quanto tempo ele ficou ali na prisão. E foi exatamente isso que eu me identifico muito com a história de José, né? A partir do momento que na minha vida veio a separação, eu me encontrei dentro desse poço, me encontrei nesse lugar escuro, sozinho, solitário, sem água. E aí eu tive duas opções como José. Ou me afundava na lama, que é o vitimismo, ou eu acreditava nas palavras e promessas que Deus tinha colocado no meu coração, nos sonhos que Ele tinha colocado em meu coração. E eu precisei acreditar nisso. Eu escolhi a segunda opção, que era acreditar que Deus tinha o melhor para mim, que Deus tinha coisas maravilhosas para mim, porque Ele falou que tinha, Ele falou que ia fazer. E é assim que a gente tem que ser, a gente tem que parar com o vitimismo. E em vez de ficar olhando para baixo, para a lama, para a situação, a gente tem que olhar para o alto, olhar para Deus. Porque o poço, se você olhar para baixo, você vai ver lama, uma escuridão. Mas se você olhar para cima, você vai ver o céu. E é assim que a gente tem que ser, olhar para cima, olhar para Deus e querer vencer, querer sair da situação. E foi isso que aconteceu com José, né? Ele quis, porque ele tinha certeza que o que Deus tinha falado para ele. E uma pergunta que eu deixo para você, será que a nossa fé resiste ao poço? Será que quando a gente está passando por alguma dificuldade, a nossa fé resiste ou ela é abalada? É nessa hora que a gente tem que grudar nas mãos de Deus e não deixar as circunstâncias sufocar e matar os sonhos que a gente tem. E foi assim que aconteceu comigo. Eu decidi vencer, eu decidi viver os sonhos de Deus. E eu saí do poço. Eu saí com todas as minhas forças. Que como eu falei na primeira live, a gente não tem ninguém que vai tirar você de lá. Principalmente quem jogou você lá no poço. Você vai ter que ter a iniciativa e a força de vontade de querer vencer e sair do poço. E foi assim que aconteceu comigo. Eu escolhi sair do poço. Escolhi sair do poço. Foi uma trajetória muito difícil, muito dolorosa para mim, para os meninos. Passei bastante dificuldades, mas Deus, em todo o tempo, assim como José, Deus estava comigo. Deus estava com a minha família, que era eu e meus filhos, e Deus foi nos abençoando. Em tudo que a gente fazia, Deus nos abençoava. Deus ia abrindo portas, né? Eu falo assim que aconteceram coisas nesse período que eu falei, meu Deus, é igual eu falei, eu saí do poço e fui parar dentro da prisão, né? Literalmente, porque era cada bomba, era cada desgraça que acontecia, que eu falei, Jesus, né? A coisa tá feia. Mas eu cria que Deus tinha o melhor para mim e Ele me deu o melhor. Ele abençoou, Ele transformou aquilo que eu estava vivendo. E eu precisei passar por aquilo. É esse que é o ponto. Isso que é o mais interessante. Que é sair do vitimismo e perguntar para Deus, Deus, por que está acontecendo isso comigo? O que o Senhor quer me ensinar? E eu falo que toda essa trajetória da minha vida, eu precisei passar porque Deus queria trabalhar em meu coração. Deus que foi um treinamento na minha vida, aonde eu aprendi a depender de Deus, aonde eu pude aprender o dom do perdão, que não foi fácil, aonde eu fui
eu aprendi a olhar e depender somente de Deus, que não foi fácil, né? A gente às vezes quer que alguém jogue uma corda, que alguém faça uma coisa, mas não. Eu me encontrei no momento que eu tive que tomar conta da vida financeira, vender carro, comprar carro, e eu não tinha noção nenhuma de tudo isso, né? E só levei rasteira, só levei bordoada, até de guincho eu andei com os meninos, né? Foi muito complicado. Enfim, eu precisei passar por essa experiência, né, de sair, de estar dentro do poço, sair do poço e ir para a prisão, porque eu pensei, puxa, saí do poço, então agora eu vou respirar e a vida vai mudar, né? As coisas vão mudar. Não, né? Tive mais um tempo para aprender aquilo que Deus estava falando comigo. E eu acredito assim que José alcançou o sonho porque ele permaneceu firme, né, sonhando, ele não desistiu mesmo estando no poço. E assim foi comigo. E quando o José saiu da prisão, né, na Bíblia também não relata quanto tempo ele ficou ali. Boa noite, Tassi, Marcinha, sejam bem-vindas. Ele ali na prisão ele foi usado por Deus. E o que aconteceu com ele? O faraó teve um sonho e era perturbador, assim, ele não conseguia entender o que estava acontecendo naquele sonho, né? E aquele sonho que ele teve deixou ele muito assombrado, deixou ele muito com a pulga atrás da orelha. E ele começou a chamar, né, vários videntes, magos, para decifrar aquele sonho para ele, né? Vinha gente de fora para decifrar os sonhos do faraó. Só que ninguém conseguia decifrar, ninguém conseguia interpretar os sonhos. Aí um mordomo que teve na prisão e José foi usado para interpretar os sonhos dele. Ele estava lá no palácio e falou para Faraó: Olha, eu conheço uma pessoa que interpreta sonhos. E ele interpretou meus sonhos e aconteceu exatamente como ele falou. Por que vocês não chamam ele? Mas foi para já. O faraó foi lá e mandou chamar José, lá no palácio. E José começou a interpretar os sonhos, começou a ser usado por Deus ali para falar com aquele homem. E o que aconteceu? José começou a fazer parte daquele governo. O faraó ficou tão encantado com José, ele viu que ele era um homem de Deus, ele era um homem abençoado, ele era luz naquele lugar, e ele né, deu até a filha dele para José se casar, né? Deu todo ali o governo e casou-se com a sua filha, né? Teve filhos, enfim. José foi governador do Egito. Então, lá do poço, né, fragilizado, desmotivado, deprimido, de lá ele foi para governador, ele reinou, né? Ali se cumpriu os sonhos que Deus tinha dado para ele quando ele era jovenzinho, lá com 17 anos, pastoreando as ovelhas. Deus tinha dado o sonho que ele ia ser governador e que os seus irmãos, a sua família, iria se prostrar diante dele. Que foi esse os sonhos que ele falava quando era rapazinho, e os irmãos ficaram enciumados, né? Pensando, como que esse pivete está dizendo que a gente vai se curvar diante dele, né? Ele tá maluco. E foi exatamente o que aconteceu. Esse sonho era um sonho de Deus e ele sabia disso. E estava acontecendo. E, né, se você for ler lá toda a história, eu não vou falar toda a história aqui, tá lá em Gênesis 37, se você ler a história, é linda. Os irmãos foram se curvar, porque daí veio fome, né, veio bastante tragédia ali de fome, e eles foram lá para o Egito para comprar alimento e tiveram que se curvar diante de José. Só que eles não sabiam que era o irmão deles que estava ali. Eles se curvaram, mas José, ele conseguiu identificar e sabia que eram os irmãos dele que estavam ali. Daí ele lembrou, é o sonho que Deus me deu, que eu ia reinar e meus irmãos iriam se prostrar. Então, quer dizer, do poço ele foi para a prisão, passou o que passou, foi ali, né, acusado de algo que ele não fez, e da prisão ele foi pro Egito, né? Ele foi o governador. E assim foi a minha vida também.
Deus, ele... Por que que aconteceu isso com José? Porque em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ele deixou de acreditar naquilo que Deus tinha para ele. Nenhum momento. Ele tinha certeza. Às vezes a gente lê a história por cima e acha que é tão fácil, né? Mas a gente que está vivendo, não vivia a história dele, mas a gente que às vezes vive em situações que são difíceis de continuar acreditando e continuar sonhando, às vezes é difícil continuar acreditando e sonhando. Só que a gente não pode deixar de sonhar, não pode deixar de acreditar. Nós não podemos nós temos que deixar de olhar para os problemas, para as dificuldades e olhar para as promessas de Deus, olhar para os sonhos de Deus para a nossa vida. Tirar o foco dos problemas, tirar o foco da situação que a gente está, sair da situação de vitimismo e olhar para cima, olhar para Deus e acreditar que Ele vai nos ajudar. E é isso que eu quero deixar para vocês, que foi isso que aconteceu comigo. Né? Deus, eu precisei passar por toda essa transformação, né, da separação do pai dos meninos. Ele foi embora para outra cidade e Deus me abençoou. Deus foi muito bom comigo, assim como ele era com José. Deus foi muito bom comigo e com os meninos, me abençoando, me trazendo, né, um presente, um sonho. Eu falo que o meu casamento hoje, né, é um sonho sonhado. Deus me deu um novo esposo. Deus me deu uma nova chance de escrever a minha história. Deus deu uma nova chance de eu colocar esse sonho em ação. E eu sou grata a Ele por isso. E Deus colocou mais ou menos... Eu sou ruim de data. O Anderson briga comigo. Mas acho que já fazem uns 3, 4 anos que Deus me deu esse sonho. Que foi a vida do Anderson nas nossas vidas, né? Minha e dos meninos. Deus colocou ele no momento certo, na hora certa, quando a gente mais precisava. Ele colocou essa pessoa maravilhosa em nossas vidas, né? Que estendeu as mãos, nos ama assim. É um amor, é uma generosidade no coração dele que ele tem por mim, pelos meninos, né? Pelos meus pais, pela minha família. E que eu sou grata a Deus. Então, do poço lá, né? Sozinha, solitária, chorando, né? E da onde eu estou hoje, eu só tenho a agradecer. Agradecer pelas coisas boas que Deus fez na minha vida, que é esse esposo maravilhoso que Deus colocou no meu caminho, esse pai maravilhoso que ele está sendo para os meus filhos. E graças a Deus, a gente só tem a agradecer pelas essas coisas boas que Deus fez. Mas por que isso? Porque eu não deixei de acreditar. Eu não deixei de sonhar aquilo que Deus tinha prometido para mim lá atrás. Eu acreditei, eu não desisti dos meus sonhos, né? E o meu sonho sonhado, ele chegou na hora certa. E hoje, né, o que eu posso testemunhar para vocês e falar dessa minha experiência de vida é essa, e posso dizer para vocês, quando você menos espera, né? Porque foi realmente quando menos esperei. Vou te contar para vocês que nesse tempo apareceram umas criaturas na minha vida que eu falei, graças a Deus não deu certo, né? Porque vai aparecendo. E sabe que é muito difícil para a mulher que é separada, porque eu acredito assim que eu não sei, né, como que homens veem as mulheres separadas, mas eu tive a sensação e a experiência, não tive experiências boas, porque eu acredito que os homens veem, não sei, não posso dizer que todos, veem a mulher separada como algo, com um objeto. Ah, ela está separada, ela está disponível, né? Então eu tive assim experiências que não foram legais com homens que se aproximavam de mim, sabe? E posso te dizer assim que homens casados, homens da igreja, que me olhavam com outro olhar. Então, quando eu era casada, era um tipo de tratamento. Mas depois que eu me separei, começaram a olhar com outros olhos, com insinuações, né, insinuações que eu fiquei, como que é vista a mulher que é separada, né?
Então, assim, eu vi, por isso que eu falo, me identifico com a história de José, quando a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, a sediar ele, né? E ele foi firme e forte ali nos planos e propósito que ele tinha, que Deus tinha para ele. E realmente foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, não, eu fui traída agora, a pessoa quer que eu seja amante? Não, gente, o que é isso? Né? Aonde vai? Aonde estão os princípios, né? Aonde está o meu valor? Eu tenho valor, né? Então, quer dizer, eu estava saindo de um poço e indo para a prisão, estava saindo de um enrosco e indo para outro? Não, falei, não, não é isso que eu quero para mim. E isso mexe muito com o emocional da mulher, isso aí abala terrivelmente. Então é uma coisa que Deus, eu precisei passar por aquilo e Deus, né, restaurando ali a minha identidade, né? Porque quando José foi arrancado aquela túnica dele e ele lançado lá no poço, eu acredito que foi arrancado a identidade dele, foi arrancado o valor dele, né? E ele foi lançado lá. Então a gente precisa resgatar a nossa identidade. Quem sou eu? Né? Quem eu sou? Para que eu estou nesse mundo? Qual que é o meu valor? Né? E foi tudo isso que me fez pensar e tomar decisões que eu falei, não, eu não quero qualquer coisa, eu não quero, eu prefiro ficar sozinha, eu prefiro continuar na posição que eu estou. Então, por quê? Porque eu tenho valor. Eu sou a filha de Deus. Eu tenho a minha identidade. Assim, quando eu saí da lama, do poço, eu pedi para Deus restaurar a minha identidade, porque muitas vezes você não sabe mais nem quem você é. Você não sabe nem mais para que você está, né, no mundo, para que você serve. Então, a gente precisa resgatar essa identidade em Cristo Jesus. Eu falei, não, eu sou filha de Deus. Eu sou escolhida de Deus, eu fui chamada por Deus e eu mereço o melhor de Deus. Deus tem o melhor para mim. Deus não tem qualquer coisa. Eu não sou metade, eu não vou ter uma pessoa pela metade ou eu vou ser metade da outra pessoa, só a metade. Não, eu quero o melhor de Deus para mim. E Deus me deu o melhor dele. Ele me deu o melhor dele dando meu esposo, né? Um super pai e nos acolheu e nos ama, né? Tem um coração enorme pela gente. Então, a gente precisa olhar para cima, olhar para o céu e saber que Deus tem as promessas para as nossas vidas e nós temos um valor para Deus. Nós temos, independente da situação que você esteja, do que você esteja enfrentando ou passando, você tem valor para Deus. Você tem uma identidade em Deus. Você é filha amado de Deus, né? Filho amado de Deus e ele tem o melhor. Então não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer proposta. Não aceite. Não aceite porque você merece o melhor. E foi assim que aconteceu comigo. Eu falei, não, eu falei, se é pra, né, ficar do jeito que. Deixa que eu ficar sozinha mesmo. Então, quando Deus me abençoou com a vinda do Anderson, né? Eu conheci o Anderson na corrida, porque o que aconteceu? Eu me separei, né? E toda aquela transtorno, aquela dificuldade com os meninos, né? Deles entenderem o que estava acontecendo. Isso fica para uma próxima live, né? Foi um ano ali de terapia, né? Para todo mundo. E eu não fazia terapia, né? Porque eu falei, ou eu pago a psicóloga, ou eu abasteço, ou eu compro comida para casa. Era assim que eu estava vivendo. Tive muitas dificuldades financeiras. Então eu tinha que pensar, ou eu abasteço, ou eu compro a comida, mas para abastecer, para comprar comida preciso ir trabalhar, preciso abastecer, sabe? Então nem pensar em psicólogo, né? Não tinha dinheiro para pagar psicólogo, tomar remédio, não tinha. E eu comecei a correr, para você ver como é uma transformação na vida da gente. Comecei a fazer atividade física, comecei a frequentar a academia. Lá na academia eu conheci as meninas que até hoje são minhas amigas, que me incentivaram. Ali cada uma tinha uma história quando a gente se conheceu, né? Uma tinha perdido o marido, era viúva, a outra estava com depressão, a outra estava desempregado. Cada uma tinha uma situação, né? Eu me separando e ali a gente se juntou, né? E ali comecei a correr. Formamos um grupo, né?
foi ficando muito legal, era a minha terapia, eu me sentia bem, comecei a conhecer pessoas diferentes, porque a minha rotina era trabalhar, cuidar dos meninos, trabalhar. Então eu não tinha uma vida assim, lazer, sair, né? Até vinham para mim e falavam, você tem que sair na noite, conhecer pessoas. Eu não me via saindo na noite. Eu falei, não quero, porque eu, sinceramente, acho que não vou encontrar ninguém aí na noite, na night, né? Nas baladas. Pelo amor de Deus. Uma que eu quase morria de sono, né? Durmo cedo. Então eu falei, não quero ir pra balada, não tinha, na verdade não tinha ânimo, força, que nem diz, não tinha mais o jeito, não dava certo. E eu comecei a correr, e ali comecei a conhecer pessoas do bem, pessoas que tinham também o mesmo objetivo, pessoas que estavam ali com dificuldades, ninguém estava ali para, eu quero manter a forma, né? Manter a forma. Não, todos ali estavam com um probleminha. E a gente fez uma grande amizade que tem até hoje. E a gente começou a correr, foi formado um grupo. E nesse grupo de corrida eu conheci o Anderson. Eu tinha muito medo de me lançar num novo relacionamento. Eu tinha medo do que poderia acontecer, o que poderia meus pais pensarem, né? Porque eu já estava um bom tempo sozinha, então eu tinha muito esse cuidado de levar alguém para dentro da minha casa, né? Para minha família, principalmente para os meus filhos. Eu tinha que ter a aprovação de todo, né? Era um conjunto, não era só eu querer, era um conjunto, né? E é quando a gente. Como que a gente sabe que as coisas são de Deus, né? Quando as coisas começam a se encaixar, quando as coisas começam a dar certo. E foi assim que foi acontecendo, né? A aprovação dos meus filhos, dos meus pais. Minha mãe tinha muito medo, né? Porque ela ouvia que padastro bateu no filho, né? Aquelas histórias que vem em reportagem. E então ela tinha esse cuidado, né? Se era uma pessoa que ia ser boa, uma pessoa, né, que é gostado, porque quando a gente tá nessa situação, que é separado e tem filhos e conhece uma nova pessoa, a preocupação é que nossos filhos aceitem e ele aceite também os nossos filhos, não é mesmo? Porque você já tem uma história e não é todo mundo que está disposto a aceitar a tua história. Você tem dois filhos, duas histórias e você vai carregar ele junto com você. Então, eu precisava que tudo isso estivesse sincronizado. E isso foi se encaixando e foi dando certo, né? A gente se conheceu, daí teve um momento que os meninos também o conheceram e as coisas foram caminhando, as coisas foram dando certo, né? E está dando certo até hoje. Então, eu só posso dizer para vocês que quando tem as mãos de Deus no negócio, as coisas elas caminham para o lado certo, né? Deus traz paz no coração. E algo que eu nunca vou esquecer, nunca, sempre me lembro em todas as situações, foi quando eu conheci a avó do Anderson, né? Ela era da Quadrangular também, hoje ela já é falecida. O Anderson, ele não era cristão, né? Como diz, crente, né? Para todo mundo ficar mais fácil de ouvir. Ele, na verdade, a gente não tinha, não seguia as mesmas crenças, né? Eu sempre fui da igreja da Quadrangular, ele da igreja católica, e confesso que dava aquele tremorzinho, será que vai dar certo? Será que ele vai me entender? Será que ele vai, né, compreender? E eu não queria fazer nada, falar nada que forçasse ele a tomar alguma decisão. A decisão tinha que ser dele. E quando eu conheci a avó dele, que era também da Quadrangular, aí, né, conviveu pouco, mas eu acredito que o que convivemos foi intenso. E o que ela me disse, assim, foi algo que a gente falo com ele até hoje, que ela falou que eu era a resposta das orações dela. Então eu pensei assim, bom, então se eu sou a resposta das orações dela, para mim é mais uma confirmação de que Deus está nesse negócio. E foram se passando, né? Ela veio a falecer, infelizmente, e as coisas foram se passando e eu nada fiz, né, para que alguma coisa mudasse no Anderson, mas ele teve a experiência dele, né, com Deus,
no jeito dele, no momento dele, na hora certa. E ele teve essa experiência com Deus e hoje ele está no mesmo caminho que eu. Não precisou eu falar nada, não precisou eu impor nada, não precisou eu brigar por causa né, de tudo aquilo que eu vivia e meus princípios. Ele entrou na mesma vibe que eu, né? E na verdade ele até me puxou pelas mãos, porque chega um momento da vida da gente que a gente acaba fraquejando, né? Eu digo assim, vem aquela mornidão espiritual, né? E assim, através da vida dele, né, do que Deus fez na vida dele, uma pessoa que não conhecia metade das coisas que eu conhecia, Deus ainda usou a vida dele para me puxar pela mão e acender aquela chama novamente por Deus, né? Aquele amor por Deus. Então, aquele que estava já meio dormindo, né? Em várias situações ele foi usado por Deus sem ele, né, imaginar para me acordar para a vida. Porque com toda aquela situação de separação e tudo, a mulher, eu fiquei com a minha autoestima muito baixa, muito destruída, né? Achando assim que eu era o pó, mesmo querendo vencer, querendo uma nova história, mas a gente ainda tinha muitas coisas para ser trabalhado. Eu digo assim que desentulhar o poço, né? A gente tem que desentulhar o poço, tirar sentimentos, rancor, mágoa, autoestima baixa. A gente tem que desentulhar o poço. E foi o que realmente aconteceu comigo, né? Através também da vida dele, né? Uma outra situação que a gente passou foi para subir no morro. A gente foi fazer uma caminhada no morro, no monte, e chegou uma hora que eu travei, eu não conseguia mais subir, né? Não ia, me deu um pavor, me deu um medo. E naquela situação Deus, ele usou, né, o Anderson e falou que tudo que eu começo eu não termino. E realmente era isso que acontecia na minha vida. Tudo que eu começava eu não terminava, porque eu achava que eu não era capaz, porque eu achava que as pessoas vão pensar de mim, eu sou separada, não vai dar certo, né? Então eu achava que nunca poderia acontecer, né? Nada de bom comigo, né? E ele pôde usar o Anderson para mostrar que não era verdade isso. Então, a gente precisa desentulhar o poço. Para quê? Para que a água viva possa passar, possa transbordar. E eu quero terminar com uma passagem que fala de poço também, que está lá no livro de João, no Novo Testamento, no capítulo 4, quando Jesus ele está sentado no poço descansando. Jesus viajava muito, pregando a palavra, né, a palavra, falando, ensinando a verdade, e ele sentou no poço para descansar. E chegou a mulher samaritana naquele poço e perguntou se ele queria ela. Jesus falou, né, para ele dar água para ela. Ela, como, né, que eu vou dar água? Né, você é judeu? Como que eu posso te dar? Eu sou samaritana e o senhor é judeu? Mas como assim o senhor me pede água? Né, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus disse para ela lá no capítulo 10, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então, assim, se você soubesse o que Deus pode fazer na sua vida, e foi assim que Deus falou comigo, se você soubesse o que eu posso fazer na sua vida, desentulhe esse poço, tire todas as coisas negativas, tire tudo que te atrapalha, que te trava, né, todos os sentimentos ruins, tire, né, desentulhe desse poço. Por quê? Porque as águas vivas vão passar. Lá diz assim, ó, lá no capítulo que diz assim, Jesus respondeu, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida eterna que vai jorrar na nossa vida. Ele é essa água que jorra em nosso coração. E para ele jorrar, para ele fluir na nossa vida, a gente precisa desentulhar o poço.
né? Tirar tudo que não presta para que a água venha, né? Então ele fala, se você tem sede, beba dessa água, né? E a gente chega no momento na vida da gente que a gente tá com sede de Deus, a gente tá com sede de Jesus porque a gente não aguenta mais de sede, a gente quer tomar água, mas para tomar água precisa desentulhar o poço. Aqui diz assim: tire os olhos do poço e olhe para Deus, olhe para cima. Permaneça sonhando e crendo mesmo quando estiver dentro de um poço. Faça do poço um lugar de encontro com a sua identidade em Deus. Então, que se você estiver dentro do poço, nesse momento da sua vida, faça desse momento um momento transformador, um momento de encontro. Assim como aquela mulher lá, samaritana, encontrou-se com Jesus, encontre-se com Jesus você também, para que ele venha saciar a tua sede, né? E ela ainda fala, mas o Senhor quer que eu te dê água, né? O Senhor é o rei, o Senhor é a própria água. E então ele falou, se você soubesse o que Deus pode fazer, o que Deus pode te dar. Então é isso que eu quero, né, terminar nessa noite, que você possa ir ao encontro de Jesus, assim como aquela mulher samaritana. Lembre-se que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Eles não, né? Eles não têm essa conexão. E ela chegou para falar com ele, né? Ele falou, pediu, chamou ela, por favor, me dê um pouco de água. Ela foi tirar a água daquele poço para ela. E ele falou, por favor, me dá um pouco da água. E ela respondeu ele daquela forma. Então, o poço, a situação, o que você está passando é o momento de você se encontrar com Deus. E Ele vai te dar, né? Ele vai matar a sua sede. Ele vai transbordar como um rio, como água, né? Quando está com a garganta seca, Ele vai saciar a tua sede. Só que você precisa se desentulhar esses maus sentimentos, essas coisas ruins que estão dentro de você. Você precisa se libertar de tudo isso. E ali no poço, que é um lugar de encontro, é o lugar de você restaurar a sua identidade e de dizer quem é você, né? Quem sou eu? Faça essa pergunta para você: quem sou eu? Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? É essa pergunta que eu me fazia lá naquele morro quando eu não consegui mais subir. Que eu parei, travei, me deu aquele medo e ali eu pude me encontrar. Eu pude descobrir quem sou eu, para que eu estou aqui nesse mundo. E que você também possa fazer desse poço que você hoje está, que você se encontra, fazer um lugar de encontro com Jesus. E Ele vai matar a sua sede, somente Ele. A água que a gente bebe hoje, ela passa, né? Como ele diz ali. Essa água que você bebe, você vai ter sede novamente. Então, mas a água que eu tenho para te oferecer, que é Jesus, né, que é Deus, a presença do Espírito Santo, essa água nunca vai cessar, nunca vai acabar. Aqui essa água do copo vai acabar e eu vou ter que encher ela novamente. E assim Deus é na nossa vida. Não para, ele jorra água, ele jorra vida, ele jorra amor, ele jorra perdão e ele vai restaurar, tenho certeza, a sua identidade em quem você é em Cristo Jesus. Você é filha de Deus, você é um filho de Deus que nasceu para reinar, não nasceu para sofrer, nasceu para reinar e desfrutar do melhor de Deus que ele tem colocado na terra. Que Deus abençoe você, que você possa ser como a mulher samaritana, ir ao encontro de Jesus e beber da água que Ele pode dar, que é a água que vai matar a sua sede. Sair desse poço de lama, sair desse poço de amargura, né, de tristeza, que você saia desse lugar e vá ao encontro de Jesus, como aquela mulher. E Ele vai dar água viva para você, Ele vai dar água que vai saciar a tua sede. Que eu tenho certeza que o coração sedento, um coração que precisa da água, né, do amor, da presença de Deus, se você pedir para Jesus, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai saciar a tua sede, Ele vai saciar aquilo que está faltando lá no seu coração. Sabe aquele amor que você está procurando, aquele amor que você quer que encha o seu coração? Então, é esse amor que Ele vai dar para você.
Que Deus abençoe. Essa história de José está lá em Gênesis 37. Se você ler esse capítulo, você vê toda a história de como foi. Se você também quiser, você pode ler João 4, que fala sobre a mulher samaritana. É muito legal a história também. Então eu deixo aí para você meditar, para você ler, para você se encontrar e ver, né, o que você precisa fazer para receber também dessa água viva. Que Deus abençoe vocês. Esse vídeo, né, a primeira parte e agora a segunda parte vai estar, os dois vão estar gravados lá no YouTube, no meu canal. Então eu peço que você entre lá, se inscreva, dá o like e compartilha, né? Compartilha. Por que que é para compartilhar? Por que que é para fazer tudo isso, né? Eu também não entendi, a gente viu os youtubers aí da vida, né, que as crianças assistem. Agora eu entendo. Por quê? Porque é para alcançar outras pessoas. E aquilo que é bom e aquilo que a gente sabe que vai ser bom para outra pessoa, a gente tem que passar para frente. Porque já tem tragédia e porcaria demais na internet sendo passado, né, para frente. Então vamos passar algo bom, algo realmente que vai edificar e transformar a vida das pessoas. Seja luz, seja um canal. Eu convido você a entrar comigo nessa missão que é levar a palavra, levar, né, o conforto, levar uma mensagem para outras pessoas. Eu não quero estar sozinha nessa missão. Eu conto com você, você que está assistindo agora, a me ajudar a levar essa palavra para outras pessoas que precisam também, que hoje se encontram nesse poço escuro e estão ali sedentas de Jesus, estão sedentas de água, né, da água viva que é Deus na vida delas. Então, vamos juntos nessa missão aí, né, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, chamar outras pessoas para assistir e saciar a sede delas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que seja um resto de semana maravilhoso, um mês maravilhoso. Vamos ver se vai sair mais uma live aí semana que vem. Eu estou montando também um grupo no WhatsApp, né, para a gente estar passando esses estudos, estar passando alguma palavra. Se você tem interesse, manda aí um oi no direct, me chama de alguma forma. Eu vou estar montando esse curso, não, esse grupo no WhatsApp. Não é um grupo para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite. É realmente um grupo para a gente trocar, né, informações, trocar experiências, para a gente fazer pedidos de oração, né, para estar ajudando uns aos outros nesse momento que todos estão passando, né? E a nossa missão é ajudar uns aos outros. Então, manda um oi se você quer fazer aí parte desse grupo, para a gente ajudar uns aos outros, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado a todos que ficaram comigo até agora, me ouvindo. Que Deus abençoe o coração e a família de vocês. Um beijo.